Quem vai ao Pará? Parou, tomou açaí, ficou. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que tem como foco a história do nosso Pará. Eu sou Fernando Lobato. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda não fez a inscrição, peço por favor que se inscreva. Peço ainda que, se gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Hoje abordarei a seguinte questão: por que a coroa portuguesa estabeleceu formas lícitas e ilícitas de escravização dos povos originários? Como se vê, a questão destaca a aparente contradição da coroa portuguesa no sentido de negar e, ao mesmo tempo, permitir a escravidão dos povos originários. Para entender isso do ponto de vista histórico, temos de destacar a parceria e aliança das monarquias ibéricas com a Igreja Católica nos projetos coloniais implantados na América. É fundamental a lembrança, por exemplo, do papel do Papa Alexandre VI na arbitragem do Tratado de Tordesilhas, de 1494, tratado que depois foi contestado por franceses, ingleses e holandeses e que resultou na entrada desses países na disputa por territórios coloniais na América. Outro exemplo dessa aliança diz respeito ao papel das ordens missionárias no processo de colonização, sem as quais é impossível compreender o período colonial. E é essa relação de aliança com a Igreja que explica a aparente contradição da coroa portuguesa na política que adotou em relação aos povos originários. Haja vista que em 1537, o Papa Paulo III assinou a bula Sublimes Deus, onde afirmou a condição humana dos, entre aspas, índios, bem como a sua capacidade para assimilar preceitos cristãos, de modo que a Igreja assumiu posição contrária à escravização dos povos originários. Esse posicionamento da Igreja Católica, portanto, criou sérios embaraços para os reis portugueses, pois se navegar era preciso para localizar e ocupar novas terras, lucrar era ainda mais preciso com a exploração dessas mesmas terras. Todavia, apesar do lucro estar acima de tudo e de todos, a coroa tinha de tomar medidas que demonstrassem o seu compromisso com a Igreja Católica. E foi por esse motivo que, em vários momentos, decretaram leis afirmando a liberdade dos, entre aspas, índios, especialmente em 1609 e 1680. A regra geral, portanto, não era a escravidão, mas a liberdade dos, entre aspas, índios. Mas regras têm exceções, e a coroa portuguesa, também através de leis, estabeleceu as exceções da guerra justa e da compra de escravos através das tropas de resgate. Por conta disso, o que predominou não foi a regra geral, ou seja, da liberdade dos, entre aspas, índios, mas sim as exceções, de modo que mesmo aqueles, entre aspas, índios ditos livres, ou seja, aqueles que viviam nos aldeamentos missionários e que em tese estavam sob a proteção da Igreja, mesmo estes eram quase tão escravos quanto os que eram declarados dessa forma. Isso acontecia porque os ditos, entre aspas, índios livres, estavam, por força de lei, obrigados a dividir o seu tempo entre os trabalhos dedicados aos colonos, mediante o pagamento de um mísero salário, e o trabalho e educação catequética sob direção dos padres nos aldeamentos. Os, entre aspas, índios livres, portanto, ocupavam quase todo o seu tempo com trabalhos duros e pesados, e sobrava muito pouco tempo, portanto, para as atividades do espírito, tais como leitura e orações, embora esse fosse o motivo de estarem aldeados. Mas como a questão fala das formas ilícitas de escravização dos povos originários, devo destacar as seguintes situações. Era ilícita, por exemplo, a retenção dos, entre aspas, índios pelos colonos em suas propriedades, além do tempo estipulado pelos padres. Era ilícita também a escravização através de guerras justas sem autorização das autoridades.
Da mesma forma, era ilícita a organização de tropas de resgate por particulares de forma clandestina, além da manutenção de, entre aspas, índios comprados das tropas de resgate por um prazo maior de 10 anos como escravos. Mas apesar de ilícitas, acabavam se tornando lícitas porque o Estado pouco ou nada fazia para fiscalizar e punir os infratores, pois o interesse maior era com a lucratividade dos negócios. De modo que, como diz o poeta Ivan Theory, a impunidade era um incentivo contundente para a prática reiterada de crimes contra os povos originários. Para a produção do vídeo de hoje, utilizei fragmentos de vários trabalhos, mas no tema central me baseei no artigo de Beatriz Perrone Moisés, cujo link para leitura está na descrição. E para entender melhor o assunto de hoje, recomendo ainda que assistam os outros vídeos aqui do canal, cujos links também deixei na descrição. Eu fico por aqui, espero vocês no nosso próximo História do Pará em Foco.